Olá, alunos! Voltamos para trabalhar o capítulo 5 de alfabetização digital, que tem como tema política e segurança digital. Os objetivos são compreender a importância de uma política de segurança digital, entender os princípios e ameaça a uma política de segurança digital, conhecer os controles dessa política, classificar as informações dentro do sistema de informação, elaborar rotinas de backup para uma pequena empresa. O que seria essa política de segurança digital? Nada mais são do que ações para proteger dados sigilosos. Então, são toda uma estruturações que fazem para que aconteça a proteção desses dados, que normalmente vão estar inseridos em um computador em rede de computação. O que acontece? Uma falha ou uso impróprio e malicioso das informações pode trazer consequências negativas irreparáveis. Um arquivo com várias informações de um órgão ou de uma empresa pode ser deletado por um erro humano ou intencionalmente, e pode prejudicar muito essa empresa, tanto na questão de informações que não tem como mais recuperar, né, que tem dados anteriores, de anos anteriores, que não tem mais como recuperar, como documentos que não tem mais como reverter, fazer novamente esses documentos. Por isso, a necessidade de um programa corporativo de segurança da informação faz parte de um planejamento estratégico dentro de uma empresa. E é essencial, é ter decisivo para o sucesso ou insucesso dessa empresa. Mas também esse êxito na implantação da política depende do comprometimento dos dirigentes, porque às vezes um dirigente só vai dar valor numa política de segurança quando acontece uma falha e não tem essa prevenção, não tem essa política de prevenção. Quais são os princípios da política de segurança digital? Nós temos o princípio da integridade, que é a condição na qual a informação ou os recursos da informação são protegidos contra modificações não autorizadas, né? Então, seria evitar que as pessoas não autorizadas modifiquem as informações. Ou também evitar essas modificações acidentais. Aí tem o princípio da confidencialidade, que faz referência à propriedade, que certas informações têm que não podem ser disponibilizadas ou divulgadas sem autorização do dono, tá? Então, evitar que informações confidenciais sejam disponibilizadas. E tenha o princípio da disponibilidade. O que acontece? Também não pode se colocar senha em tudo, travar tudo, nós precisa ter acesso, né, daqueles que necessitam para desempenhar as atividades dentro da empresa. E o princípio da legalidade, ou seja, o estado legal da informação, que tudo esteja conforme a legislação em vigor. Quais são as ameaças à política de segurança? Então, nós temos aí a ameaça à integridade, que é quando um fogo, enchente, tempestade ou erro humano. As ameaças de indisponibilidade, que são falhas no sistema. Quem já foi num caixa eletrônico que estava fora do ar, ou num banco, ou um outro tipo de sistema que não pôde ter acesso e nem conseguiu o que queria, né, alcançar seu objetivo por conta que estava indisponível ou fora do sistema. Divulgação da informação, que ela pode ser premeditada, uma informação que não era para ser divulgada a um funcionário mal intencionado pode divulgá-la, ou pode acontecer acidentalmente. Alterações não autorizadas, né, um arquivo, um relatório, um documento que pode ser alterado com mal intenção para prejudicar ou acidentalmente. Aí tem os controles na política de segurança digital, que nós temos os tipos usuais, que são os controles de
instalação, os controles de procedimentos e os controles de sistema de informação, né? Dentro dos controles de procedimentos, nós vamos estar vendo aqui. Vamos ver primeiro os controles de instalações, né? Que são métodos que protegem as instalações físicas, que guardam os recursos de computação e seu conteúdo contra perda ou destruição. Os principais dentro dessa categoria são criptografia e o dispositivo para controle de acesso, que vocês têm especificado na apostila de vocês, que a criptografia, no caso, é a arte ou a ciência de escrever em cifra ou em código, de forma a permitir que somente o destinatário a decifre. E o dispositivo para controle de acesso é a primeira barreira que se deve colocar em um sistema de informação, é o controle de acesso, ou seja, os controles biométricos através de algumas características únicas de uma pessoa, como a impressão digital. Nós temos, por exemplo, o Banco Bradesco, o usuário só acessa quando ele coloca a sua mão, né, por meio das digitais. Então, nós já temos nos caixas eletrônicos esse dispositivo de controle de acesso. Aí nós temos os sistemas tolerantes a falhas, que é preparado para continuar funcionando caso haja alguma falha. No caso, o NoBreak é um exemplo claro que implantado em vários locais. Nós temos o Firewall, que é uma barreira de proteção que controla o tráfego entre seu computador e a rede local, onde ele está ligado, e a internet. É uma barreira de proteção que controla o tráfego de dados entre seu computador e a rede local, né, como eu disse, e a internet. Aí nós temos os controles de procedimento, né, que nós temos o controle da computação pelo usuário final, o padrão de procedimentos e documentação, os requisitos para desenvolvimento de sistemas e o plano de recuperação de desastre. O de da computação pelo usuário final, cada usuário tem um controle sobre as entradas de dados do seu serviço. Sua permissão na rede é total, mas limitado ao que o usuário necessita. Aí tem um padrão de procedimento e documentação, devem ter padrões de qualidade e classificações para a documentação quanto ao acesso. O requisito para o desenvolvimento de sistemas. Projetos para o desenvolvimento de sistema devem ser orientados segundo a visão dos usuários. Devem ser elaborados para compreender a real necessidade dos usuários. E o plano de recuperação de desastre. Na verdade, não se trata de recuperar-se de um desastre, sim trata de prevenir. Um bom plano de ação abrange tecnologia atualizada, melhor treinamento para os membros de informática, levantamento dos riscos, auditorias, checagem e etc. Tudo para prevenir essa questão do desastre. E os controles de sistema de informação, que são os controles de entrada, controles de processamento, controles de saída e controles de armazenamento. Os controles de entrada é ter formatos padrão para evitar erro na digitação e entrada indevidas de dados. Os softwares de entrada de dados devem testar os dados antes de aceitá-los como válidos. O controle de processamento são pontos de verificação do software e hardware. Nunca deve ter dentro da empresa o uso de software ou hardware não homologados ou autorizados, que são processados. Os controles de saídas para ter controle das informações que saem, é necessário registrar os acessos e o uso na rede. Então, todo passo que for feito na rede, como excluir arquivo, imprimir e tal, deve ser registrado. E os controles de armazenamento, que o funcionário, para trabalhar, precisa pesquisar informações em banco de dados
e algumas vezes alterar dados. Essa alteração tem que ser restrita a um número mínimo de pessoas. E aí tem esse controle, né, para que não todos os funcionários possam estar alterando documentos. Aí nós temos as classificações das informações, né? São informações confidenciais que devem ser disseminadas somente para empregados nomeados. As corporativas que devem ser disseminadas somente dentro da empresa, são informações passadas para todos os funcionários, não interessa a clientela, ao público externo. E as informações públicas, que essas vão ser disseminadas fora da empresa, são divulgação, de promoção de produtos e serviços oferecidos como propaganda. Agora nós vamos falar um pouquinho da política de backup. Backup é uma cópia de segurança dos arquivos de um computador. É uma segunda via dos arquivos para usar em caso de desastre. Então, isso é muito importante. Muitas empresas, muitos locais, órgãos que precisam dessa cópia de segurança não fazem. Depois que acontece, aí sim inicia um processo, mas daí já teve uma perda. Então, como seria essa cópia de segurança? Pode ser feita de várias formas, né? Uma seria fazer a cópia em DVD, em CD, de uma forma mais simples, dependendo da extensão dos arquivos. Outra pode estar utilizando ambientes virtuais, que nós temos os pendrives virtuais, os discos virtuais disponíveis na internet, que podem estar guardando os dados. E também pode ter na própria empresa, no local, 2 servidores repartido. Quando salva em um, salva no outro também, e quando tem falha num servidor, o outro continua funcionando normalmente e continua trabalhando com aqueles dados, né? Agora vamos falar um pouquinho dos dispositivos de armazenamento, né? É um dispositivo capaz de gravar informação, armazenar dados. Ele mantém os dados mesmo quando o computador é desligado. O material físico que armazena dos dados é chamado de mídia. Como eu falei para vocês, que pode ser, num exemplo, seria o DVD, que é uma mídia de armazenamento. O pendrive também. E aí nós temos também uma segurança externa do backup, que é armazenar em local protegido de umidade, mofo, incêndio, porque às vezes a gente faz essa cópia dos arquivos, mas deixa em qualquer local que pode estar estragando, e no momento que a gente precisar desse backup, já vai estar alterado ou não vai conseguir ter acesso porque foi mal armazenado. Bom, gente, esse capítulo 5 trata especificamente da política de segurança digital. Só fazendo aqui um feedback com vocês, o que é essa política de segurança digital? É nada mais do que ter um controle, uma estrutura para que não se perca os arquivos, os dados de uma empresa, ou além de perder, não seja alterado, não seja divulgado de forma incorreta. Então, tem que ter toda uma organização, uma estrutura de proteção de acesso de funcionário, de pessoas externas, e ter uma organização também desses documentos para que as pessoas não cometam erros daí acidentalmente. Tem que ter organizações de pastas onde documentos que são confidenciais, somente as pessoas mais as chefias, vamos dizer assim, possam ter acesso a esses documentos, não deixando que qualquer funcionário acesse e possa estar prejudicando. Por isso deve ter essa pasta com esses arquivos que são mais confidenciais, devem ser salvos num local específico, que só uma pessoa com uma senha de acesso pode estar entrando e alterando, modificando, imprimindo. E
Também ter esse meio termo, que também se colocar senha para tudo e um funcionário precisar digitar um texto básico e não conseguir ter acesso a um editor de texto, uma internet com alguns sites limitados para que ele possa fazer uma pesquisa e elaborar um documento, prejudica também, né, o andamento da empresa. E a importância do backup, né, de ter essa cópia dos arquivos, para que se acontecer algum desastre, se tenha salvos os documentos. E isso ser feito periodicamente, porque senão, quando acontecer um acidente, você não vai estar com o documento, essa cópia atualizada, e pode perder muitos dados fundamentais para a empresa. Então, tudo isso colabora para que aconteça uma política de segurança digital, né? Tudo envolve a política de segurança digital dentro de um órgão e de uma empresa. Então, capítulo 5, nós encerramos aqui com a política de segurança digital. Vocês vão estar fazendo um trabalho de pesquisa que foi solicitado, né, que é a atividade 1, que vai ser postado no ambiente, onde vocês vão ter que pesquisar sobre essa política, e tem alguns itens que foram direcionados em uma empresa ou no órgão público, e vocês vão estar se aprofundando um pouco mais por essa política de segurança digital. Vão poder analisar e refletir que muitos locais precisam ainda aprimorar e melhorar muito essa política. Boa noite a todos e bom estudo.